Em 1909, Jerônimo estava em seu leito de morte em Fort Sill, Oklahoma. Ele foi um dos últimos nativos americanos forçados a abandonar seu modo de vida tradicional. Jerônimo lutou contra os americanos por 25 anos como parte das guerras Apache no sudoeste dos Estados Unidos. Durante esse período, ele viu seu povo ser expulso de suas terras, torturado e morto, e ele retribuiu na mesma moeda. Embora fosse conhecido por ser um guerreiro feroz, aos quase 80 anos, morrendo de pneumonia, ainda estava furioso por ser prisioneiro. Ele se arrependeu de ter se rendido e desejava poder ter lutado mais, não contra os Estados Unidos, mas contra o México, que ele odiava pelo que fizeram com seu povo. Se dependesse dele, teria voltado ao México para continuar lutando até a morte. Hoje, examinamos a cruel rixa de sangue entre os Apaches e o México, mas antes de mergulharmos na nossa história, peço que se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. Os Apaches tinham muitos motivos para odiar diversos grupos. Por 2 séculos, estiveram em guerra constante com os Comanches e travaram uma guerra de 25 anos contra os americanos, que destruiu seu modo de vida. Contudo, para muitos Apaches, o ódio por esses grupos empalidecia em comparação com o que sentiam pelo México, e por boas razões. Dependendo de como se conta, os Apaches estavam em guerra com o México intermitentemente desde o século XVII, quando o território era controlado pelos espanhóis. A recusa dos Apaches em se submeter ao domínio espanhol e seus constantes ataques aos assentamentos levaram a um relacionamento extremamente contencioso. No final dos anos 1700, os Comanches e os espanhóis se uniram contra os Apaches em uma tentativa literal de exterminá-los. Foram tão eficazes que na década de 1790, os ataques dos Apaches praticamente cessaram e muitos foram forçados a deixar as planícies e se refugiar nas montanhas. Se você está interessado em aprofundar seu conhecimento sobre a fascinante e trágica história dos povos nativos americanos, recomendo o livro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Clique no link abaixo ou no primeiro comentário fixado para adquirir o seu exemplar agora mesmo. Milhares de Apaches, por necessidade, fizeram as pazes com os espanhóis, vivendo em vilas espanholas, frequentando escolas e adotando nomes e costumes espanhóis, incluindo o catolicismo. Para manter os Apaches pacificados, os espanhóis forneceram rações de comida. No entanto, quando o México se tornou independente da Espanha em 1821, o novo governo tentou manter as rações, mas os recursos eram escassos. No início da década de 1830, os subsídios foram retirados, levando os Apaches a deixarem as cidades mexicanas e retomarem os ataques para suprir suas necessidades. Os ataques dos Apaches aos mexicanos aumentaram, visando principalmente recursos como gado, cavalos, comida, armas e munição, o que inevitavelmente levou à violência. O governo mexicano tentou fazer as pazes com os Apaches, mas a fragmentação interna entre as tribos e bandos dificultou a implementação de acordos duradouros. Além disso, os Apaches tinham dificuldade em entender as instituições mexicanas, acreditando que os acordos feitos com uma cidade não se aplicavam a outras, o que resultou em contínuos conflitos. Em 1833, os ataques se intensificaram, levando o governo mexicano a dedicar mais recursos para resolver o problema, incluindo a contratação de soldados adicionais e a implementação de políticas rigorosas de autodefesa. Em 1835, o governo mexicano instituiu uma recompensa pelo couro cabeludo de Apaches adultos, e capturas de mulheres e crianças resultaram em escravidão. O tratamento brutal dos Apaches pelos mexicanos apenas alimentou o ciclo de violência e vingança. Os Apaches, mestres de seu ambiente, frequentemente escapavam das capturas. Houve casos notáveis, como o de uma mulher chamada Francesca, que escapou de seus captores e matou um leão da montanha com uma faca, mais tarde casando-se com Jerônimo.
As trapaças e emboscadas também eram comuns, como o massacre de Santa Rita em 1837, onde um grupo de apaches foi traído e morto por soldados mexicanos, após serem atraídos com promessas de presentes. A relação entre os apaches e o México é um exemplo de como o conflito e a incompreensão cultural podem levar a séculos de violência e ressentimento. A luta dos apaches pela sobrevivência e autonomia em meio à invasão de seus territórios é uma narrativa de resistência e determinação contra adversidades implacáveis. Todas essas recompensas pelos escalpos, a escravidão e as trapaças saíram terrivelmente pela culatra para o governo mexicano. A liderança acreditava que expedições punitivas brutais dissuadiriam os apaches, mas isso não funcionou. Os apaches eram um povo resiliente. Foi necessário um esforço combinado dos espanhóis e comanches para subjugá-los nas décadas anteriores. Após a morte de Juan José pelo grupo de John Johnson, ele foi substituído por Mangas Coloradas, talvez o mais talentoso chefe de guerra que os apaches já tiveram. Ele liderou ataques retaliatórios contra os mexicanos em Santa Rita, sendo um dos ataques mais notáveis aquele que resultou na morte de 22 caçadores de peles. Os moradores locais ficaram tão assustados que fugiram para o presídio de Janos, nas proximidades. No caminho, cerca de 300 ou 400 foram mortos ou capturados pelos apaches, resultando no fechamento da mina de cobre de Santa Rita por quase 35 anos. Então, o governo mexicano aprendeu alguma coisa? Talvez pensaram em uma abordagem diferente? Claro que não. Não é assim que funcionam as rixas de sangue. Em 1839, levantaram um exército de 200 homens para reprimir ainda mais os apaches, liderado por um norte-americano chamado James Kirker. Kirker foi eficaz, mas como frequentemente ocorria entre os Estados Unidos e o México, adotou uma abordagem do tipo: qualquer índio é um índio ruim, e acabou matando apaches amigáveis que estavam negociando a paz. Isso apenas aumentou a violência. Os apaches tinham um chefe além de Mangas Coloradas que era muito eficaz em liderar guerreiros. Seu nome era Victório. Quando os americanos tentaram forçar seu bando a se mudar para a reserva de San Carlos, ele recusou, vendo a vida na reserva como uma forma de escravidão. Para evitar os americanos, ele foi para o México, onde considerava os mexicanos invasores de suas terras tradicionais. Após uma série de ataques, o governador de Chihuahua conseguiu uma reunião com Victório. Muitos apaches falavam pelo menos um pouco de espanhol, então a tradução não era um grande problema. O governador nem tentou negociar o fim dos ataques. Ele implorou para que os apaches se limitassem a roubar gado macho, temendo que a população de rebanhos colapsasse se continuassem levando as fêmeas. Victório aceitou essa parte da conversa, mas se enfureceu quando o governador exigiu o fim da matança e do escalpelamento de mexicanos. Victório afirmou que os apaches não praticavam o escalpelamento historicamente. Era uma prática que adotaram dos mexicanos quando o governo colocou recompensas em suas cabeças. Ele também deixou claro que sabia que as recompensas haviam sido retiradas na década de 1850, porque o governo mexicano estava pagando por escalpos de pessoas que não eram apaches. Durante as décadas de 1830 e 1840, entre os estados mexicanos de Chihuahua e Sonora, cerca de 6.000 mexicanos e talvez 1.000 apaches foram mortos. Isso nos leva de volta a Jerônimo. A rixa de sangue entre apaches e mexicanos é inegável, e Jerônimo personificava esse ódio. No verão de 1858, 400 soldados mexicanos atacaram uma aldeia apache perto de Janos. Jerônimo e os outros homens apaches estavam fora da aldeia, negociando, quando os soldados atacaram, matando muitos apaches, incluindo a esposa de Jerônimo, sua mãe e seus 3 filhos. A partir desse ponto, Jerônimo jurou vingança contra o México. Em 1859, ele reuniu um grupo de guerra e atacou Sonora, um local que costumava ser a capital do estado, até que os ataques apaches forçaram o México a mudar a capital. O grupo matou e escalpelou qualquer homem que encontraram e capturou mulheres e crianças, mas isso foi apenas uma isca.
Quando os sequestros e assassinatos foram descobertos, a cidade enviou tropas para as montanhas, onde os apaches os aguardavam. Jerônimo liderou o ataque, reconhecendo a cavalaria como os mesmos soldados que participaram do massacre de sua família no ano anterior. Alimentado por seu desejo de vingança, ele lutou ferozmente, matando vários soldados. Uma parte notável dessa história é que supostamente foi nesse momento que Jerônimo recebeu seu nome. Seu nome de nascimento era Goiacla. A lenda diz que durante a batalha final, os soldados gritavam Jerônimo, o que poderia ser uma corruptela do nome de São Jerônimo, implorando por ajuda. No entanto, essa versão é debatida. Alguns historiadores acreditam que os espanhóis apenas tiveram dificuldade em pronunciar Goiacla. Independentemente disso, a sede de vingança de Jerônimo contra o México continuou. Entre 1859 e 1861, ele voltou ao México 4 vezes com grupos de guerra. Na década de 1870, a raiva diminuiu, mas nunca desapareceu completamente. Os militares mexicanos continuaram a rastrear os apaches, matando muitos, incluindo o chefe Victório na Batalha de Três Castilhos em 1880. Após a morte de Victório, Jerônimo, que nunca foi um chefe formal, tornou-se um líder para muitos apaches restantes. Durante suas famosas fugas de San Carlos em meados da década de 1880, ele visitou o México várias vezes. Os apaches eram vistos como uma ameaça tão grande que o governo mexicano forneceu vários milhares de soldados para ajudar os americanos a capturá-lo. Jerônimo, como a maioria dos apaches, eventualmente se rendeu aos americanos. Foi enviado para o leste, mas acabou em Fort Sill, Oklahoma, onde contribuiu para sua autobiografia. Nela, uma passagem se destaca sobre seus sentimentos em relação ao México. Matei muitos mexicanos, não sei quantos. Frequentemente não os contava. Alguns não valiam a pena contar. Já faz muito tempo, mas ainda não tenho amor pelos mexicanos. Para mim, eles sempre foram traiçoeiros e maliciosos. Estou velho agora e nunca mais entrarei no caminho da guerra, mas se eu fosse jovem e seguisse o caminho da guerra, ele levaria ao Velho México. A rixa sangrenta entre os mexicanos e os apaches era brutal. O governo mexicano tentou subjugá-los, mas falhou, levando a uma escalada contínua de violência e ódio. Obrigado por assistir ao vídeo. Espero que tenham gostado e que voltem para conferir outros vídeos no canal. Se tiverem alguma dúvida, comentários ou ideias para vídeos futuros, enviem-nos e esperamos poder responder a todos. Peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Não deixe de adquirir seu exemplar do livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Um forte abraço e até a próxima.